Boa noite. O ND de hoje fala sobre fascismo pandêmico, como uma ideologia de ódio viraliza. E sobre esse assunto, a gente conversa hoje com Alexandre Gossin, que é escritor. Tudo bem, Alexandre? Seja muito bem-vindo ao ND. Como é que vai? Olá, Roberta. Bem, eu que agradeço o convite. Você fez um livro chamado Fascismo Pandêmico? Exatamente, Roberta. Ele acaba de ser lançado, lançamos 2 semanas atrás, através de uma live com a Pinacoteca, né, durante a Semana Cultural. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, Alexandre, para a gente começar o nosso papo. O que é fascismo? Vamos lá. Começou com uma pergunta que até hoje os historiadores ainda se Difícil de debatem. responder, né? Sim, mas existe um norte, né? Dá para nós traçarmos algumas rotas. O fascismo, nós não podemos dizer que ele é uma filosofia. Ele, na verdade, ele é um movimento. Por que ele não é exatamente uma filosofia? Porque ele não tem um conjunto coerente de dogmas. O fascismo ele é um movimento político que ele canaliza, né, ódio e ressentimento dentro de um contingente populacional, de um determinado local, de um determinado país, de um determinado grupo, e ele utiliza, né, esse ódio como uma espécie de combustível, como uma plataforma política, né, no sentido de você promover um certo arcabouço ideológico e, eventualmente, até de você conseguir chegar ao poder, como já aconteceu, né, historicamente na Itália, na Alemanha e alguns outros países da Europa. Quando a gente lembra, né, de fascismo, nazismo, a gente vai sempre para esse nicho aí. Agora, recentemente, ficou muito na boca do povo essa palavra fascismo, inclusive aqui no Brasil. Mas será que o povo sabe o que isso realmente significa? E será que usa essa palavra de acordo com o seu real significado? Certamente não, Roberta, certamente não. Tanto o fascismo quanto o seu siamês rival, né, o comunismo, eles, de movimentos políticos e, de certa forma, até de ideologias, eles passaram a ser utilizados como xingamentos, né? E, claro que a utilização errônea destas palavras, ela acabou fazendo com que o real significado dessas palavras fique perdido. Então, eu acho que existe uma grande alienação no sentido das pessoas usarem o termo, né, para tentar, de uma forma pejorativa, categorizar os seus adversários ou os seus inimigos, em alguns casos mais graves, dentro de um contexto político. E também existe também o lado inverso dessa moeda, que são aquelas pessoas que praticam, de certa forma, atitudes fascistas, aderem, de certa forma, ao ideário fascista e não percebem que estão fazendo, né? Seja por alienação, seja por desconhecimento, por ignorância. Então, nós temos, na verdade, as duas situações do nosso mundo atual. Você falou agora em atitudes fascistas. Que exemplo a gente poderia dar de pessoas que às vezes têm atitudes fascistas e nem percebem? Sem dúvida. Eu acho que para nós termos como ponto de partida, nós temos que imaginar o seguinte: o movimento fascista, ele é um movimento intolerante, né? Ele é um movimento que ele não enxerga na diversidade, que é aí o alicerce da democracia, ele não enxerga na diversidade uma qualidade, ele enxerga na diversidade algo não desejável. Então, o movimento fascista original, ele nasce como inimigo da liberdade, como inimigo da democracia. E, claro, né, talvez eles não imaginariam que naquela época eles iam chegar ao poder, acabaram chegando e fizeram de tudo, né, até efetivamente conseguir destruir a liberdade. O fascismo 4.0, como eu costumo brincar, né, da quarta revolução industrial, obviamente que ele não é idêntico ao fascismo original. Então, esse movimento fascista contemporâneo, ele incorporou muitos fenômenos contemporâneos, fenômenos atuais, como a utilização das redes sociais, né, para trazer a sua pauta. E a sua pauta, Roberta, diferentemente do fascismo original, que surge lá na década de 10 e na década de 20 na Itália, o fascismo atual ele não pretende, de forma alguma, totalizar o Estado ou a economia. Ele, na verdade, ele fez uma migração da pauta dele.
ele pegou toda aquela pauta dos costumes e colocou como a sua única pauta de hoje em dia. Se naquela época, né, era o lema de Deus, família e pátria, hoje seria Deus, a família e a pátria, né? Mas tudo isso é muito embebido numa espécie de intolerância, ou seja, misoginia, homofobia, nacionalismo crônico, né? Nós estamos observando, por exemplo, agora durante a pandemia, uma enorme desconfiança entre os países, né? A ponto até de nós começarmos a dar passaporte para o vírus, né? Escolher, né? Não, esse vírus é chinês, não, esse vírus é de outro lugar, esse vírus veio daqui, veio de lá. Então, nós estamos observando, de certa forma, um movimento fascista, ele sair de um estágio de hibernação para um movimento onde ele realmente já começa a se apresentar, a sair do armário. Mas é claro, não dá para nós esperarmos que ele saia com a mesma agressividade que ele saiu naquela época. É um outro momento, né? Eu também costumo usar uma expressão. Esse movimento, ele é um movimento bisneto daquele movimento original. Você consegue identificar no nosso país atitudes fascistas relacionadas a isso que você acabou de falar? É Sim, fácil com da gente certeza. identificar? Dá para dar nome? Para dar nomes? Olha, eu acho que o livro, um dos focos e dos méritos do livro, é justamente focar no fascista anônimo e não no fascista notório, né? O fascista notório, em geral, hoje e também naquela época, ele é apenas a ponta do iceberg. Ele não é a causa do movimento, ele é a consequência do movimento. Mas eu posso citar fatos que me deixaram bem alarmado, inclusive a ponto de escrever o livro, né? Isso não só no Brasil, mas no Brasil também. Mas nós observamos durante a pandemia uma série de movimentos populares, né? Aglomerações tanto em São Paulo como em Brasília, inclusive em Santos, carreatas nesse sentido, pedindo, por exemplo, o fechamento do Congresso e o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Isso é bem interessante, Roberta, porque o movimento fascista, quando ele nasce, né, pelas palavras de Benito Mussolini e pelo próprio Mein Kampf, né, o livro do Hitler que funda ali o movimento nazista, ele se declara como um movimento antiparlamentarista e um movimento que não imagina que o grande líder, né, aquele líder maior, que ele possa de alguma forma ter que negociar, né, com o Congresso. E quando eu falo negociar, obviamente que não é uma negociação espúria. É o simples fato de que o parlamento, em qualquer país do mundo, né, pelo menos democrático, o Congresso, ele é o poder mais retórico, ele é o poder onde é necessário que ocorram ali um amortecimento das divisões políticas que nós temos no país. Então, na medida em que você remove o parlamento, você perde esse amortecimento e você passa a atuar de uma forma impositiva. Pedir o fechamento do Supremo Tribunal Federal, por pior que seja o Supremo, por pior que seja a composição do Supremo, me parece também um movimento muito antifascista, muito fascista, porque é justamente o que esses líderes desejavam naquela época, você remover qualquer espécie de controle jurisdicional dos seus atos políticos dentro do poder executivo, né? Também podemos citar outros movimentos que eu fiquei bem escandalizado, tanto no Brasil como um dos maiores que nós observamos foi em Berlim. Foi um movimento pelo suposto direito que nós teríamos como indivíduos de não utilizar as máscaras, né? Por que eu cito esse movimento que em Berlim foi uma coisa, né, enorme? Porque a eugenia como prática, né, ou seja, você sacrificar os mais frágeis, era também uma prática extremamente fascista, pelo menos no caso do regime fascista alemão, o regime nazista. Então, é um regime que não se importa com a pluralidade e é um regime que não se importa com as diferenças. É um regime, Roberta, onde você abre mão do debate para que você utilize a mera imposição da força, né? No fundo, todo cidadão fascista, seja ele alguém consciente de que adere, né, às ideias fascistas, seja uma pessoa que não percebe que adere, ele é um cidadão apaixonado pelo uso da força e ele realmente crê que a solução para nós atingirmos uma situação melhor, ela passa sempre pela força.
A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre fascismo, principalmente nessa época de Covid-19. Não sai daí, é um minutinho e a gente volta já já. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje, fascismo pandêmico, como uma ideologia de ódio acaba viralizando. E sobre esse assunto a gente está conversando com o escritor Alexandre Gossen. Alexandre, você falou no bloco anterior sobre a questão do fascismo e um dos pontos que você apontou foi a questão da imposição da força. A gente está vivendo, nesses últimos dias, uma discussão bastante intensa em relação à obrigatoriedade da vacina. Quando que isso se torna algo fascista? Quando que isso se torna algo em relação ao bem comum? Como diferenciar isso? Perfeito, Roberta. Você observa mesmo como o momento pandêmico, ele é um momento muito propício para o surgimento desses movimentos totalitários como o movimento fascista, né? Eu acho muito importante a gente começar fazendo um paralelo. Quando surge o fascismo, na Itália, poderia ter surgido em qualquer outro lugar, mas ele surge após uma guerra enorme, que foi a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Ele surge após a decadência de partidos da social-democracia, que não conseguiram fazer com que os benefícios sociais atingissem a população. E aí chega o ponto principal que eu queria frisar, tem tudo a ver com a vacina. Ele chega no meio da gripe espanhola, né? Então nós tínhamos ali uma tempestade perfeita de uma crise econômica, uma crise política e uma crise sanitária. Bem parecido com o momento que nós estamos vivendo agora. Por que eu fiz essa pequena introdução? Porque, Roberta, o movimento fascista, como ele tem uma obsessão pelo anti-elitismo, ou seja, tem uma obsessão pela igualdade, mas aquela igualdade só entre os que ele considera igual, então o fascismo, obviamente, ele nunca vai conseguir se relacionar corretamente com a ciência de ponta, com a ciência independente, a partidária, que não tem nenhum interesse político. Isso acaba se transformando numa batalha, uma batalha entre os governadores, uma batalha entre o presidente. E aí começa também uma corrida pela vacina, as pessoas não aguentam mais o isolamento e as pessoas começam, de certa forma, a querer acreditar no que lhe parece mais conveniente. Agora, o fato é vacinar a população, desde que, claro, a vacina tenha passado pelos protocolos necessários para que nós tenhamos seja segura, uma vacina, exatamente, uma vacina confiável. Vacinar a população é uma obrigação do governo e é um direito de cada indivíduo, porque quando eu me vacino ou você se vacina, eu estou protegendo a você e você está protegendo a mim. Isso talvez, na cabeça desse cidadão, com essas taras totalitárias, com essa espécie de propensão a aderir às ideias fascistas, pode parecer um abuso, porque ele acha que, na verdade, o direito, entre aspas, o direito dele se contaminar ou não se vacinar e, eventualmente, inclusive, infectar pessoas que não podem tomar a vacina, porque existem pessoas que, pela sua condição, elas têm que estar protegidas pela vacinação dos demais que podem receber a vacina. Então, para esse sujeito, ele não consegue imaginar a coletividade como uma comunhão de interesses diferentes, mas que tem uma igualdade perante a lei. O fascista, ele tem a obsessão pela igualdade, mas é a igualdade dos dele, os que têm o mesmo credo, os que têm a mesma preferência política, às vezes a mesma etnia, dependendo do tipo de fascismo, ou a mesma religião. Então, para ele não consegue, ele enxerga como um autoritarismo o governo exigir a vacina. Agora, aqui cabe nos esclarecer que as vacinas já são obrigatórias no nosso país, Toda essa polêmica que está sendo levantada pelo governo, no caso do governo federal, acaba não passando de um fetiche de propaganda, que é algo também muito comum aos regimes que têm uma certa tendência fascistoide, Um foco muito grande na propaganda, na mídia, seja a mídia, que eu digo no caso, através das redes sociais, não a mídia tradicional, que hoje em dia a gente sabe que o governo está em pé de guerra com a mídia tradicional, até pela postura mais crítica, Então, obviamente que aí eles começam a utilizar esses recursos propagandísticos, Mas não é possível haver uma conciliação
do pensamento fascista com o pensamento crítico. Não há como. Por quê? Se nós formos para a origem, né, para a raiz do movimento, Roberto, a raiz, o fascismo, ele vem de fates, né? As fates são peixes, eram varas de madeira que na época do Império Romano eles amalgamavam e formavam uma espécie de um grande porrete. Então, existia uma coesão total entre as varas, formando, né, uma super vara. E o fascismo ele é exatamente isso. O indivíduo ele precisa aderir ao movimento sem nenhum tipo de questionamento. Isso é algo universal no movimento fascista. Houve fascismo no Chile, no Brasil nós tivemos o fascismo através do movimento integralista nos anos 30. Houve movimento fascista e forte na Grã-Bretanha, na Polônia, na Rússia. E nós temos até hoje um partido nos Estados Unidos que é o Partido Nazista, né? Ele é legalizado, ele é autorizado, qualquer um pode agora digitar no Google, pode inclusive se filiar a ele, não recomendo, obviamente. Então, o fascismo ele não vai conseguir conviver com uma ciência que o contrarie, porque ele é baseado, né, na assunção plena. Você tem que se submeter àquele líder, né, o líder forte, o líder carismático, o líder paternal, e você também precisa se submeter à sua pátria. O fascismo ele é um movimento anti-universal. Não é possível você imaginar o fascismo compatibilizado com um mundo globalizado. No fascismo, a sua pátria, né, sempre vem primeiro. E aí, comecem a observar os slogans, né? Os slogans aí, ó, Make America Great Again, né? Primeiro América também, ou aqui, né? Brasil acima de tudo. Observe, eu não estou dizendo que esse governo é um governo fascista. O governo Essa seria a minha próxima pergunta, então. Você não está dizendo que o Brasil tem um governo fascista, não? Não estou dizendo necessariamente que o governo é fascista, mas estou dizendo que existe uma aderência e uma comunhão muito grande com uma parte dos preceitos fascistas. Ok. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, depois de entender tudo isso sobre o fascismo, a gente vai entender como é que uma ideologia de ódio acaba viralizando. Então não sai daí que a gente volta em um minutinho. Até mais. ND está de volta. Nosso assunto de hoje, fascismo pandêmico. E sobre esse assunto a gente está conversando com Alexandre Gossen, que é escritor. Alexandre, a pergunta do dia hoje, como é que um movimento, depois de entender tudo isso sobre fascismo, como é que o ódio viraliza? Sim, Roberta, é a pergunta que eu me fiz durante os estudos, né? Mas como nós podemos repetir a história sabendo, né, o final terrível que a história teve, no caso, com o final da Segunda Guerra Mundial, quando todos os regimes explicitamente fascistas foram derrotados, né? Bem, eu acho que o principal passo que nós temos que dar com segurança é reconhecer que o ódio é um sentimento universal, tal qual o amor, né? Qualquer um de nós pode sentir ódio, ele é um sentimento que faz parte da humanidade. Não existe ódio chinês, japonês, ou indígena, ou africano. Existe o ódio humano, todos nós sentimos. O segundo ponto que nós temos que reconhecer, Roberto, é que o ódio ele não é um sentimento primário. Isso não sou eu que estou falando. A própria psicologia, vários psicólogos que estudaram a mentalidade fascista, inclusive Freud e Jung, eles determinam que o ódio ele é um sentimento consequencial, ele não é um sentimento primário. Então, o ódio ele deriva de um sentimento elementar inicial. Qual é esse sentimento? É o ressentimento, ou seja, a pessoa que sente ódio, em geral, ela se sente desprezada, ela se sente invisível, ela se sente não ouvida. Se você imaginar que o ódio individual, quando ele é observado em um grupo relativamente homogêneo, né, de pessoas numa condição social e cultural parecida, ele pode realmente começar a viralizar e pode começar a infectar grupos. E nós vamos ter grupos, né, odiando literalmente e buscando, de certa forma, atuar dentro da sociedade e ser ouvido através do ódio. Mas ainda você pode me perguntar, e por que não através do amor? Por um motivo muito simples, que a psicologia também explica, e a gente pode até recorrer à mitologia também rapidamente. O ódio, ele é um sentimento que ele te recompensa de uma forma imediata. Você consegue ser ouvido imediatamente, em poucos segundos, né? Ao passo que o amor,
é um sentimento de construção social a longo prazo. Você demora muito de você colher os frutos e às vezes você não colhe fruto nenhum. E você acaba sendo realmente o que nós estamos, em geral, tirando você, Roberta, que é jornalista, destinados a ser, ou seja, pessoas anônimas, né? O ódio, ele te permite sair daquele anonimato, ele te permite, em poucos segundos, você incendeia alguma coisa, quebra alguma coisa, mata alguém, produz cadáveres, causa, né, na rua, literalmente, e você consegue ser ouvido. Então, ele é muito recompensador, por isso que ele, de certa forma, é um sentimento altamente infeccioso e viralizante. Triste, né? Mas é a realidade. Bom, Alexandre Gossen, muito obrigada pelas suas informações. A gente entendeu um pouquinho hoje o que é esse fascismo pandêmico e como não fazê-lo aqui retornar ao nosso país. Muito obrigada, Alexandre. Eu que agradeço, Roberto. Um abraço a todos. Muito obrigada, OND. Fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.